Senhoras vereadoras, público presente, imprensa, pessoas que nos acompanham pelo YouTube, boa tarde. Primeiramente, eu irei ler a ata de audiência do processo número 523, 26, 97, 2019, 83000338. Em 15 de julho de 2019, às 9 horas, no salão de júri desta comarca, presente o juiz de direito Alex Matoso Silva, aberta a audiência, procedeu-se ao pregão das partes e de seus procuradores, tendo comparecido o autor, acompanhado de sua advogada, a doutora Maria Helena Pereira, e todos os requeridos, acompanhado do Procurador-Geral do Legislativo, Dr. Marcos Antônio Alves Penido, e o advogado Adailson Oliveira dos Santos. Também presente a estagiária de Direito, Luana Cristina Abreu Silva. Proposta a conciliação, as partes ajustaram o acordo nos seguintes termos para a continuidade do processo administrativo no âmbito da Câmara Municipal. Os processos disciplinares números 02, 06 e 07, reunidos, em razão da questão de ordem sobre a interpretação do regimento interno na sua prática, exclusiva à Lei Orgânica de Itaúna e a legislação aplicável, serão encaminhados para a pauta da reunião ordinária ou extraordinária para deliberação plenária, para ratificação ou não da admissibilidade da denúncia dos trabalhos até então realizados. Somente no caso de retificar a denúncia e os trabalhos realizados pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, o rito será retornado a partir do ponto em que se encontra, concluído na reunião havida no dia 28/6/2019, na qual foi admitida a absolvição das vereadoras Gláucia Maria Santiago Rodrigues e Otacília de Cássia Barbosa Barreiras. Ou seja, em caso de retificação, proceder-se-á na reunião plenária o imediato sorteio da comissão processante e o prosseguimento dos trabalhos pelo rito inicial do Decreto-Lei número 201/67 em relação ao edil Alex Arthur da Silva. As partes ajustaram ainda que não haverá ônus sucumbenciais em razão do acordo ora entabulado. Assim também declaram que não teriam interesse em enviar qualquer recurso em face da decisão homologatória deste acordo. Pelo juiz foi decidido, homologa o acordo firmado entre as partes nos termos acima especificados e extingue o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso 3º do Código Processual Civil. Custas pelas partes isentas de pagamento, conforme artigo 90, parágrafo 3º do Código Processual Civil. Decisão publicada em audiência neste mesmo ato, intimada às partes, considerada a impossibilidade de apelação por falta de interesse recursal contra a decisão homologatória de acordo e tendo as partes manifestado que não ter interesse em haver recurso. Retifico de imediato o transitado em julgado, remete-se os autos ao arquivo com baixa. Nada mais havendo, foi lavrada esta ata. Assina o juiz, advogada do autor, procurador-geral do Legislativo, advogado e requeridos. Então, embasado na ata de audiência que teve os membros da mesa e da Comissão de Constituição e Justiça, nós iremos votar da seguinte maneira. Se a denúncia ora apresentada pelo vereador Iago for acatada, ela será criada a comissão processante pelo rito decreto 201. Se não, pelo contrário, o processo é arquivado. Então, a votação é essa. O vereador que votar favorável à ratificação irá abrir a comissão processante. O vereador que votar contrário à ratificação, o processo será arquivado.
Só para questão de registro, constato quórum e declaro aberta a reunião. Chegou agora. Então, nós temos a presença de todos os vereadores, de menos o Joel, não é isso? Ah, ok. Ficou alguma dúvida para a gente não ter problema com o processo? Ok? Então, nós vamos passar para a votação nominal para ratificação ou não da admissibilidade da denúncia pelo rito 201. Senhor presidente, explica de novo, que gerou uma dúvida, que até o próprio Lucim também está com dúvida, também estou no rito aí da votação. É o seguinte, quem votar favorável à ratificação, será aberta uma comissão processante para analisar se o vereador Alex Arthur será julgado ou não. Se votar contra a ratificação, o processo será arquivado. Tá? E, como leu na decisão, não se julga mérito mais da vereadora Otacília e Gláucia, que a mesa já aceitou o relatório por si, anterior à reunião do dia 28. Ok? Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de pedir Vossa Excelência convidasse algum dos vereadores do plenário que conferisse aqui o nome de todos. Pode ser você, Gostaria, Joel? Joel, já levantou a mão? Não, só. Vamos pedir a pessoa. Não, pediu para conferir, né? Eu acho que só para a fim de esclarecimento, eu vou ler o artigo. O artigo 5º do 201, decreto-lei, a denúncia escrita, artigo 5º, inciso 1º, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e indicações das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de entregar à comissão praticante todas as vias praticar os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente, passará a presidente ao substituto para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o caso não poderá entregar à comissão processante. Essa convocação só seria para se houvesse prejuízo do quórum. Como não tem prejuízo do quórum, não é necessário convocar. Foi retirado o nome do Alex Arthur, do Iago Santiago, e eu queria que você retirasse o meu também, porque só voto se caso tivesse o quórum. Pode ser. Então eu vou chamar o Joel para escrutinador, em vez de colocar a mesa, para ficar mais liso. Ele vai retirando os nomes e me passando. Pode ser? Pode. Márcia Cristina. Repete, por favor. Favorável. Otacília de Cássia. Vou me abster nessa votação. Essa de quem, Joel? Eu não estava abster lá. Gleison Fernandes. Silvano Gomes. Favorável. Lacimar Cesário. Favorável.
Lucimar Nogueira. Favorável. Anselmo Fabiano. Favorável. Antônio de Miranda. Favorável. Márcio Gonçalves. Favorável. Antônio José Faria Júnior. Favorável. Joel Arruda. Favorável. Glaucia Santiago. Repete no microfone, por favor, Glaucia. Me abster. Presidente, não vota. Jordânia Alberto. Favorável. Hudson Bernardes. Favorável. Acabou? Então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 votos favoráveis e 2 abstenções. Eu só quero pedir 1 minuto ao plenário, que nós vamos sortear a comissão processante, nós vamos ver qual o vereador que tem pedido. Questão de ordem. Ok? Acho que tem que ler a segunda denúncia. Se sortear a comissão processante agora, se for acatado do denunciante fazer parte da comissão. Só 1 minuto que eu vou questionar isso. Senhor presidente, questão de ordem. Enquanto nós estávamos conversando com o juiz, com o doutor Alex, eu perguntei para ele sobre a arguir suspeição de qualquer pessoa. Sinceramente, eu não me lembro. Ele falou que isso era uma decisão. O nosso procurador falou que, de acordo com o tribunal, não tinha suspeição de vereador. O tribunal não, com o Supremo, né? A suspeição são só as que estão no decreto. Lequim, a recomendação... A recomendação da Procuradoria é a gente seguir, porque até agora ninguém foi... todo mundo está livre para participar da comissão processante. Caso for aceito outro pedido de denúncia, nós iremos retirar essa pessoa da comissão processante e fazer o sorteio dela novamente, da vaga restante. Gente, não pode participar da comissão processante à mesa, então nós estamos excluindo 5 nomes: Alexandre, Lacimar e Hudson. E o denunciante, Iago, e o denunciado, Alex. Eu vou pedir novamente para o Joel ser o escrutinador nosso. Então vamos chamar. Agora não é votação, é sorteio. Eu gostaria de chamar mais 2 pessoas do plenário para ver o Joel sorteando. Glaucia, quer vir, Otacílio? Glaucia ou Otacílio? Antônio de Miranda.
Deixa eu dar assim, Otacília de Cássia Barbosa. Silvano Gomes. essa comissão só tem. Senhor presidente. Ô Tarcílio, retira mais um nome para a gente, só para deixar de suplente. Mas a Procuradoria está falando que não é necessário, mas se caso aconteça, a gente tem. Glaucio Santiago. Gente, a Procuradoria está alertando que se alguém tiver algum elemento plausível para não participar da comissão processante, é para dizer agora, porque senão depois não vai ser aceito. Eu gostaria de ficar fora, senhor presidente, devido ao fato que senão eu vou ser processado de novo. Eu posso virar vai ter que fazer por escrito, se caso a gente vai ter outras votações de novo, tá? Senhor presidente, eu não entendi bem, o senhor falou no final que a Procuradoria pediu para falar agora, senão não vai aceitar isso? Isso, mas por escrito. Não, você não vai aceitar? A saída, sim, a comissão processante agora está criada, né? Mas se alguém quiser sair, a Procuradoria não vai aceitar? Agora, não, a mesa, né? Se tiver motivo plausível, ele falou. A Se tiver um motivo plausível, tem que manifestar agora. Sob pena de não poder fazer depois. Isso. Obrigado. Então o senhor quer que faça agora? Isso. Eu vou pensar, vou ser muito sincero, muito transparente. Fiz parte da comissão de ética, que muitos não quiseram fazer, nós esforçamos, fizemos. Cabe que a gente sofre um desgaste pessoal com isso. Então eu não vou dizer agora não, eu vou realmente avaliar. Porque tem que dividir também os serviços, dividir as cargas, enfim, fui sorteado. Não estou dizendo que eu vou ficar, não. Mas eu vou pensar e vou fazer realmente, vou fazer por escrito. Eu acho que as coisas aqui têm que ser bem claras e por escrito. Né? Mas não pode ser assim, ou é agora ou nunca. Eu acho que não pode ser dessa forma. Mas eu vou pensar realmente e vou ver se eu fico ou não na comissão. Porque não vai ser ficar na comissão. A decisão é agora. Você e o Silvano vão sair ou vão ficar? A mesa que vai decidir. Se for agora, prefiro sair. Já estou pedindo a minha saída. Tá. Silvano. Eu prefiro sair também. Então nós vamos sortear mais 2 membros. Então, sobre pena de que os 2 membros novatos que não aceitaram, eu estou levando em consideração que vocês já participaram do outro processo e não estão querendo participar. Só por isso. Por ordem, por favor. Então tira meu nome fora também aí, porque da caixinha aí que não. Eu participei então, da outra também. Você pode voltar os 3 novamente para a gente fazer o sorteio, por favor? Participei da outra. Questão de ordem, senhor presidente. O plenário concorda com essa atitude? Só para, em votação, se o plenário for contrário ao novo sorteio, manifeste, por favor. Senhor presidente, só uma questão de ordem aqui. Quem vai determinar o que é ou o que não é plausível? É discricionário da presidência. Pois é. É isso que eu tô, mas é uma dúvida. Eu falo pelo seguinte. O fato de participar de outra comissão, sinceramente, eu acho que o argumento, embora entendendo tanto o vereador Tonzinho quanto o vereador Silvano, eu não acho, no meu conceito, que é plausível, ainda que essa não seja uma decisão minha. Mas eu acho que eu participo de outras 3 comissões também, né? Acho que 4. O procurador está falando que a comissão já está formada. Então, eu vou colocar em votação para o plenário se aceita a modificação ou não. Então, o plenário... Senhor presidente, questão de ordem. Marcelo? Teria como cancelar esse primeiro sorteio e fazer outro? Não, plenário, só o plenário. Aí eu coloco em plenário a questão de ordem. Então eu vou voltar atrás na lei, o que a lei manda é o sorteio, já foi feito. Eu vou só consultar o plenário se vai aceitar este conselho de ética ou se a gente vai fazer um novo sorteio. Eu vou anular todos.
Então, em votação, os vereadores que concordarem que foram feito o sorteio de maneira certa e a comissão processante é essa, permaneça como encontro. Os que forem contrários se manifestem. Então, temos o voto contrário do Marcinho. Não, é o seguinte, quem ratifica que o Conselho de Ética é esses nomes que foram apresentados, que Antônio de Miranda, comissão processante, Antônio Miranda, Otacília Barbosa e Silvano Gomes, permaneça como encontro. Quem for contrário e quer uma nova votação, um novo sorteio, se manifeste. Senhor presidente, questão de ordem. Só para ficar mais claro, no caso, a gente está zerando tudo para fazer um novo sorteio, não é isso? Não. Quem concordar que o sorteio esteve certo, que não cabe as questões de ordens levantadas pelo Silvano e pelo Tonzinho, vota pelo que já está, permaneça como encontro. Quem for contrário ao sorteio e a favor da questão de ordem do Tonzinho e do Silvano, manifeste. Só para justificar, senhor presidente, porque eu fiz um questionamento, eu acho que o sorteio está correto, está seguindo a lei. O que eu acho que não está correto é não dar o direito a alguém sair, ficar ou sair e resolver de imediato. Como também submeter o plenário a essa decisão não está na lei orgânica, nem no decreto-lei. Eu concordo com você, mas no decreto-lei não consta nada. O sorteio está correto, está decidido. Você não tem problema nenhum. Sou favorável, pode continuar. Agora, se eu vou ficar ou não tem onde. Isso aí depois nós vamos ter que discutir de outra maneira. Então poderia cancelar, senhor presidente, esse primeiro sorteio. Então, em votação, ratificando os atos do sorteio, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como encontro. Os que forem contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Então, a comissão processante está formada. Antônio de Miranda, Otacília e Silvano Gomes. E Gláucia é suplente. Agora eu vou pedir ao vice-presidente Hudson Bernardes para ler as denúncias apresentadas. Pedido de cassação. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, secretário, colegas vereadores, imprensa, funcionários dessa casa, assistência, pessoas que nos assistem pelo YouTube. Aos vereadores está no CAPL como requerimento número 2. Quaisquer vereador que manifestar interesse em acompanhar. Nós temos aqui a qualificação dos vereadores, né, eu acho que dispensa a leitura. Também temos aqui as citações do decreto do 201, né, os artigos que estabelecem, né, a instalação da comissão processante. Temos algumas jurisprudências também. E o que mais importante nós, né, consideramos mais importante, ele dará início ao item no número 2, que trata da quebra de decoro parlamentar. Nesse caso aqui, o representante é o Alex Arthur, e o representado é Iago de Souza Santiago. O vereador Iago de Souza Santiago, avante na reunião ordinária dessa Casa Legislativa, ou seja, do dia 14/5 de 2019 e no dia 21/5 de 2019, usou o tribuna em seu expediente e de forma leviana em plenário, atentou contra o decoro parlamentar por diversas vezes, conforme comprova a ata da reunião ordinária, lavrada e anexada e comprovada, cópia em DVD, hora anexada. A presente representação relativa à reunião ocorrida em 14/5 de 2019 e 21/5 de 2019. Vejamos. Reunião do dia 14/5 de 2019. Atentou contra os princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, em especial contra a forma de governo ao fazer apologia à forma de governo monarquia, afrontando os princípios constitucionais que estabelecem a forma republicana de governo, ao afirmar que é monarquista desde os 13 anos, que está promovendo um encontro monárquico em Itaúna, novamente indo contra os princípios da Constituição Federal Brasileira.
Usou em seu discurso expressões e acusações que configuraram crimes contra a honra da vereadora Otacília Barbosa. Utilizou de expressões esdrúxulas em referência aos demais membros da Casa Legislativa, utilizando a expressa às 2 horas e 3 minutos. Utilizou expressões esdrúxulas, ferindo a dignidade da Casa Legislativa. Confessou ausências desmotivadas nas reuniões ordinárias. Referiu-se aos membros da Casa Legislativa, afirmando que a Casa inteira, inclusive os demais vereadores, são todos inúteis. Dirigiu-se diretamente, de forma leviana e atentatória, aos bons costumes contra o jornalista do jornal Folha do Povo, que estava na plateia. Ele se manifestou sua opinião, ferindo a dignidade da Câmara Municipal perante a sociedade, que a tudo assistia. Na rede social, em sua página no Facebook, cópia anexada novamente, feriu a honra e dignidade dos demais vereadores, deferindo sua página na rede social. Palavras de baixo calão em afronta à dignidade dos demais vereadores, denominados os demais edidos de safados de lixo. E de corruptos. O denunciado, vereador Iago, cometeu crimes de calúnia, difamação e injúria na rede social no Facebook contra os demais vereadores dessa Casa Legislativa, além de usar outras expressões pejorativas, levianas e indignas de serem proferidas em rede social por membro do Poder Legislativo itaunense, atacando com palavras de baixo calão toda a sociedade itaunense. Reunião ordinária do dia 21/5 de 2019. Para piorar ainda mais, conforme se comprova a cópia da reunião ordinária plenária do dia 21/5 de 2019, o vereador Iago Santiago usou novamente o seu expediente para novamente desferir palavrões em desfavor do jornalista Renildo Gonçalves Pacheco, conforme se comprova a cópia integral da reunião contida no DVD anexado. Novamente, o vereador usa expressões esdrúxulas e constrange toda a sociedade e os demais vereadores presentes. Não conformado de soltar palavrões contra o jornalista Renilton, o vereador resolveu coagir a vereadora Otacília Barbosa em plenário, levantando bruscamente sua mesa e dirigindo a mesa da vereadora Otacília Barbosa, tentando coagi-la por causa de um pedido de ipsis literis que a vereadora tinha pedido. E o vereador Iago, desferindo palavras contra a mesma, intimidou-a em plenário de forma constrangedora e ameaçadora. E depois que o vereador Iago Santiago foi até a mesa da vereadora Otacília, tentando coagir a mesma, que estava pedindo ipsis literis da fala dele, o mesmo vereador saiu do plenário correndo. Isso porque a vereadora pediu a presença de polícia no plenário, conforme se vê nas gravações anexadas, e pediu que o Iago não se retirasse do plenário, mas o vereador evadiu do local no horário da reunião plenária. As reuniões são públicas e transmitidas ao vivo para toda a sociedade itaunense, e tais atitudes do vereador Iago estão acabando com a dignidade da Câmara Municipal de Itaúna. Mas o vereador Iago não se contém em ofender a honra das pessoas em plenário. O vereador Iago usa a rede social do Facebook para desferir calúnias, injúrias e difamação contra membros da Câmara Municipal. Se não, vejamos cópia de um print da página do Facebook do vereador Iago. Cadê o print? Ele vai passar ali, não? Tá aqui. Não, meu negócio aqui. De quebra de decoro parlamentar, dispõe o artigo 167 do Regimento Interno da Câmara. 167. No exercício do mandato do vereador, atenderá às prescrições constitucionais da lei orgânica e ao regimento interno, às normas de ética e decoro parlamentar, sujeitando-se às medidas disciplinares neles previstas. As ações e atos do vereador Iago Santiago na reunião ocorrida dia 14/5 de 2019 e também extraídas de sua rede social do Facebook revelam uma clara afronta ao comportamento compatível com o decoro parlamentar, ferindo de morte a Constituição Federal e, por conseguinte a lei orgânica municipal e o regimento interno da Câmara Municipal de Itaúna. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membros da Câmara Municipal.
Seguindo o espírito da Constituição, o Decreto-Lei Federal 201/67 pune com a perda do mandato aquele que proceder incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Inciso 3º do artigo 7º do Decreto-Lei 201/67. Na forma do artigo 62 da Lei Orgânica do Município de Itaúna, perderá o mandato ao vereador que, inciso 2º, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Não restam dúvidas, conforme devidamente comprovado por meio da cópia do DVD anexado, que contém na íntegra a reunião ordinária ocorrida no dia 14/5/2019 e a cópia da ata da reunião no mesmo dia, que durante expediente do vereador denunciado Iago Souza Santiago, o mesmo usou a tribuna e atentou contra o decoro parlamentar, quando usou, em seu discurso, expressões que configuram crimes contra a honra de outra vereadora e também crimes contra a honra dos demais edis da Casa Legislativa, por meio de lançamento de palavrões esdrúxulos, assim, detonando com a dignidade da Câmara Municipal e com a dignidade das pessoas que assistiam à reunião no plenário e na rede social. E não bastando, o denunciado ainda tentou contra a forma de governo prevista na Constituição da República Federativa do Brasil. Impõe-se, portanto, uma reflexão necessária. Será realmente que, sob a égide de proteção constitucional, sobre palavras, opiniões e votos, permite ao parlamentar dizer qualquer coisa, inclusive caluniar, difamar ou injuriar outro membro da casa? Ou colocar a dignidade da Câmara sob suspeita? Ou ofender a sociedade na rede social? Ou ofender com palavras de baixo calão pessoas presentes no plenário? O Supremo Tribunal Federal, invocando lições doutrinárias, assentou: os direitos individuais, conquanto previsto na Constituição, não podem ser considerados limitados e absolutos, em face da natural restrição resultante do princípio da convivência das liberdades, pelo que não se permite que qualquer deles seja exercido de modo danoso à ordem pública e às liberdades alheias. Fala-se hoje não mais em direitos individuais, mas em direitos do homem inserido na sociedade, de tal modo que não mais exclusivamente com relação ao indivíduo, mas com enfoque de sua inserção na sociedade, que se justificam no Estado Social de Direito, tanto os direitos como suas limitações. Relator, ministro Celso de Mello. A manifestação do parlamentar Iago Santiago, tanto na reunião do dia 14/5, quanto na reunião do dia 21/5, foi além dos permissivos constitucionais e não tem relação com o exercício do seu mandato. Isso porque é inadmissível ofensas pessoais à honra das pessoas e de outros vereadores em plenário. É inadmissível a utilização de palavrões ofensivos que não condizem com a dignidade da Câmara Municipal. E tais ofensas ultrapassam os limites da imunidade parlamentar do vereador. Cumpre-nos registrar que o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão envolvendo outro parlamentar, decidiu pelo recebimento de denúncia por prática dos delitos de incitação ao crime de estupro e injúria. O ministro relator Luiz Fux entendeu que as declarações do deputado Jair Bolsonaro não têm relação com o exercício do mandato. Logo, não incide a imunidade prevista na Constituição. Abre aspas, o conteúdo não guarda qualquer relação com a função de deputado, portanto, não incide a imunidade prevista na Constituição Federal, fecha aspas. Não há dúvidas que as declarações do vereador Iago Santiago, em plenário na reunião do dia 14/5/2019 e no dia 21/5/2019, são caluniosas, ofendem a honra das pessoas e dos demais vereadores e não guardam qualquer relação com o exercício do mandato, razão pela qual não incide a imunidade prevista na Constituição Federal. Conquanto se discuta, no âmbito do Poder Judiciário, acerca do alcance da imunidade parlamentar sobre manifestação de opiniões, palavras e votos, certo é que tal blindagem, nos termos do caput do artigo 53 da Constituição da República, diz respeito à responsabilidade penal e civil, não se referindo à responsabilidade político-disciplinar. Compete à comissão processante aferir em que medida o representado atuou em respeito aos preceitos éticos que devem nortear a atuação parlamentar. De toda forma, a própria Constituição Federal expressamente define que o abuso das prerrogativas por parte de congressista configura quebra de decoro parlamentar, punível com a perda do mandato.
Abre aspas. Quanto ao decoro parlamentar, no parágrafo 1º do artigo 55, atesta seja-lhe incompatível o abuso das prerrogativas dadas aos congressistas, ou seja, as imunidades materiais e processuais e as prerrogativas trazidas no artigo 536. Fecha aspas. Ora, trata-se exatamente do ocorrido no caso em tela. Há claro abuso de imunidade material conferida ao vereador, para, de maneira odiosa, caluniar a vereadora Otacília Barbosa. Mas o vereador ainda foi além das ofensas pessoais da vereadora Otacília Barbosa. Há, novamente, claro abuso de imunidade material pelo vereador Iago Santiago, que claramente faltou com decoro na sua conduta pública ao usar o plenário da Casa Legislativa e as redes sociais para desferir inúmeros palavrões contra a sociedade e contra os demais, e diz, conforme comprova as provas anexadas, além de proferir palavras de baixo calão em desfavor do jornalista Renilton, Folha do Povo, que encontrava-se no plenário da Casa, tanto no dia 14/5 e no dia 21/5, cópias dos DVDs anexados, e ata que contém a íntegra da reunião ordinária do dia 14/5 e 21/5 de 2019. Ainda, o vereador aqui denunciado atentou contra os princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, em especial contra a forma do governo ao fazer apologia à forma de governo monarquia, afrontando os princípios constitucionais que estabelecem a forma republicana de governo. Vou afirmar que é monarquista desde os 13 anos, que está promovendo um encontro monárquico em Itaúna, novamente, atentando publicamente e incitando a sociedade contra os princípios da Constituição Federal Brasileira. Sou mesmo. Sou monarquista mesmo. Data máxima vênia, um vereador incitando a população contra os princípios e forma de governo estabelecida na Constituição Federal. Tal atitude não guarda relação alguma com o exercício do mandato eleitoral. Ultrapassa a imunidade que lhe é conferida, o que permite a cassação do seu mandato para restabelecer a dignidade da Câmara Municipal. Resta, portanto, evidente que o representado deve ser punido por esta Casa com a perda de seu mandato. Por fim, cabe ressaltar que o parlamentar, assim como qualquer agente público, deve obediência aos princípios da administração pública trazidos no artigo 37 da Constituição Federal. Portanto, os integrantes do Poder Legislativo estão submetidos aos princípios da administração pública e à quebra do decoro parlamentar. Mais que nunca, infração funcional afronta o princípio da moralidade pública que, por si só, justifica a sanção da perda do mandato do vereador Iago Santiago. Dos pedidos, diante de todo o exposto, requer recebimento da presente representação nos termos do Decreto-Lei 201, Decreto Federal 201/67, submetendo a presente denúncia e representação imediatamente à admissibilidade do plenário, para que seja instaurada o competente processo disciplinar em desfavor do vereador Iago de Souza Santiago, diante das provas ora anexadas e ante o abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros da Câmara Municipal de Itaúna, ato incompatível com o decoro parlamentar do vereador. A desconsideração de qualquer atestado apresentado nesta Casa até o dia 21/5 de 2019. Eis que o vereador trabalhou normalmente no dia 14/5 de 2019 e dia 21/5 de 2019, não restando dúvidas de que qualquer doença não permitiria que eu mesmo comparecesse nas reuniões do dia 14/5 de 2019 e 21/5 de 2019, e também nas reuniões ordinárias desse exercício no mês de março e abril. Se o vereador Iago compareceu e trabalhou na Casa, laudo médicos com dados anteriores remetem a má-fé, ato inadmissível. A notificação do representado para que responda se lhe aprover a presente representação no prazo legal. A produção de provas por todos os meios permitidos em lei, além das apresentadas e juntadas nessa oportunidade, principalmente a prova documental e testemunhal, a fim de demonstrar a leviandade e mentiras lançadas em plenário pelo vereador denunciado. Ao final, a procedência da presente representação, com a recomendação ao plenário da Câmara dos Vereadores da cassação do mandato parlamentar do vereador Iago de Souza Santiago, uma vez que as condutas cometidas pelo vereador representado denunciado são incompatíveis com o decoro parlamentar na forma disposto do artigo 55, parágrafo 1º da Constituição Federal, inciso 3º
do artigo 62 da Lei Orgânica do Município e demais dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, especialmente o regimento interno dessa Casa, cuja pena é escrita na própria Lei Orgânica do Município de Itaúna e no Decreto 267, que é a perda do mandato. Temos em que pedimos e esperamos deferimento. Itaúna, 9 de julho de 2019, Alex Arthur da Silva. Vereador Alex Arthur, você quer fazer alguma consideração acerca da denúncia? Boa tarde mais uma vez, senhor presidente. Só gostaria que todos os vereadores agissem da mesma forma, democrático, esquecessem a impessoalidade, né, do mesmo jeito que eu vou ser julgado pela comissão processante, que também acate a denúncia contra o vereador Iago, que não haja, seja impessoal nisso aí, né? Então, eu gostaria de cobrar da Casa Legislativa, essa casa que realmente quer passar a limpo, que realmente todos sejam julgados. Vereador Iago Souza Santiago, você quer fazer alguma consideração? Não. Então vamos passar em votação nominal. Eu gostaria de chamar agora a vereadora Otacília para ser escrutinadora nossa. Senhor presidente, pela ordem. Okay. Na hora da votação, o senhor concede meio minuto para a gente justificar o voto? Vou colocar 1 minuto para me dar conta de controlar aqui. Muito obrigado. Regimento, senhor presidente, tem regimento que permite isso? Tem que fazer votação? Nós fizemos isso nas outras denúncias, sim. então eu estou colocando Tá ok. por conta disso. A mesa também. Votação agora. Não, votação na comissão não. Se vai ser admissível, não. Agora todo mundo. Votação. Então fica impedido de votar o vereador Alex Arthur, o presidente e o vereador Iago Souza Santiago. Ok? Alguma dúvida, gente? Não? Então vou passar a votação. Hudson. Contra. Lucimar. Contra. Contra. Márcia Cristina. Senhor presidente, eu quero só justificar o meu voto, que a minha justificativa continua a mesma. Qualquer ação que gere dúvida nesse plenário, nessa casa, eu voto favorável a qualquer comissão que seja necessária. Favorável. Silvano. Contra. Jordane. Contra. Márcio Gonçalves. Contra. Antônio de Miranda. Senhor presidente, da mesma forma, eu também gostaria de justificar meu voto, nada contra a pessoa do vereador que está sendo denunciado, vereador Iago. Da mesma forma que eu votei anteriormente, votei hoje na questão do vereador também Alex, por questão de coerência e dever de fiscalizar dessa casa, eu voto favorável. Cláudia Santiago. Favorável. Anselmo Fabiano. Contra. Otacílio. Favorável. Antônio José de Faria Júnior. Contra. Lacimar. Contra. Gleison Fernandes Faria.
Joel Arruda. Senhor presidente, eu quero justificar o meu voto aqui contra essa denúncia, porque eu vi vou pensar três pontos aqui da denúncia. Primeiro, foi acusado aqui de se declarar monarquista. Eu acho isso liberdade de expressão. Cada um pode se declarar o que quiser nesse país. Se ele quer se declarar monarquista, para mim está tudo bem. Depois, falta de educação nas palavras. Isso daí eu acho que não é cassação, é uma falta de educação mesmo, e no máximo era uma comissão de ética para punir isso daí, na minha opinião. Terceiro, teve embates ferrenhos aqui, acalorados, coisa que nessa Câmara aqui, isso sempre teve e sempre vai haver. Eu mesmo, na última reunião que eu participei, eu tive um embate acalorado com o vereador Antônio da Lua e o Lacimar ali. A gente tem a possibilidade de se defender e aqui é o lugar do embate. Então, eu acho que essa denúncia, a meu ver, não procede, meu voto é contra. Com os vereadores Alex Arthur e Iago Santiago impedido e o presidente não votando, foram 9 votos contrários à denúncia e 5 votos favoráveis. Então, a denúncia é arquivada. Não vou xingar mais. Não vou falar mais nada, não. Gente, só para retificar o ato que o vice-presidente está fazendo, o plenário concorda dele passar direto para os pedidos e pular a parte da qualificação dos vereadores? Se o plenário for favorável, permaneça como enquanto. Aprovado, então. Pode ir direto. Não sei se está todo mundo acompanhando, mas eu estou tentando ser o mais democrático possível, colocando sempre, questionando o plenário as coisas, que eu acho que para não haja dúvida, para a gente não tenha que ir parar novamente na justiça. Então, estou tentando fazer de forma democrática, e qualquer questão de ordem que vocês, porventura, possam ter, pode ficar despreocupado de pedir que a gente irá analisar e consultar o plenário sobre tudo. Ok? Esta representação do vereador Alex Arthur, novamente. O representado é o Iago, vereador Iago de Souza Santiago. Vamos dos fatos e das provas. Da possível corrupção passiva, da gravação telefônica com o vereador Alex Arthur, transcrição anexada. Como podemos analisar os trechos da conversa entre o vereador Iago Santiago e o vereador Alex Arthur, o denunciado Iago aceitou e concordou com todo o conteúdo que se extrai da conversa entre os dois vereadores, assim, cometendo possível crime de corrupção passiva. Se não, vejamos. Eu vou pedir empenho, doutor Jason e doutor Fabiano. Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria de interromper a fala do vereador Hudson e perguntar para o vereador Alex Arthur, quando ele se refere, eu vou pedir empenho, eu gostaria de perguntar para ele a quem ele se refere na fala. Se o Lequim quiser manifestar, não tem nada que obrigue. Eu queria deixar registrado em ata, por favor, inclusive a recusa dele responder. Pede para registrar a secretaria para registrar em ata. Vereador Hudson, que página que está, por gentileza? Folha 07. Do carimbo, viu, João? Vamos retomar. Eu vou pedir a ela empenho. Ela, o doutor Jason, o doutor Fabiano, que trabalhou na prefeitura, e o doutor Rodrigo. 4 advogados para acompanhar de perto, te ajudando no que for possível. Iago, é o que puder ir lá comigo no dia e fazer uma sustentação, né? Ter alguém de peso. Alex, pode ficar tranquilo.
Iago, sustentação oral já é foda demais. Iago, fala o código, fala. Vou dar uns 20 bambolê. Alex, 10 é 10 pastéis. Iago, 10 pastéis daquele. Alex, 10 pastéis. Iago, 10 pastéis daquele. Risos. Alex, daquele recheado. Iago, recheado mesmo, né? Alex, 10 pastéis daquele. E te garanto que os advogados vai acompanhar o seu processo. Iago, entre aspas, entre parênteses, incompreensível. Alex, vai incompreensível, sustentação oral. O que você precisar a partir do ano que vem, que começar, você ter que ir lá. Eu libero o Jason para ir. Até a doutora Otacília vai. Entendeu? Iago, não, bom demais. Pois é, só que aí já, não, Alex, mas aí você, Iago, é tranquilidade, fraga? Alex, não, nós vamos te ajudar. Igual eu te falei com você, desde o início, quando você entrou na Câmara, eu falei, Iago, a gente não sabe muito não, mas o que você precisar de mim, aí você pode me procurar. Só que aí você não me procurou. Olha aqui, Iago, o que você fala? Legal, né? Alex, então foi o Lucinho, eles três me traiu. Aí, incompreensível. Nós trouxe a Márcia aqui, aí. Vai ficar a Márcia, o Tacília, as 3 mulheres. O Tonzinho, eu, o Alexandre, Joel e o Gleicinho. 8. Aí vai dar 8 a 8. E você não vai. Aí a Glaucia mais velha, ela leva. Iago, top. Alex, e o que você precisar na Câmara, pode contar com nós, tá? Entendeu? Iago, pois não. Quero isso mesmo, entendeu? Alex, se precisar de faltar, vai indo. Igual o Marcinho não fala nada, entendeu? Né? Fica de boa. Fica de boa também. Iago, mala. Alex, mas dá para você fazer isso, não dá? Faltar no dia? Iago, dá sim. Dá, mas o que mais gosta de fazer? O que mais gosta de fazer, Alex? Então você vai para o sítio com nós. Iago, o que eu mais gosto de fazer é risos. Alex, mas você vai para o sítio com nós cedo, né? Nós devemos sair daqui por volta de 8, 8h30. Vai fazer almoço, vai ter reticências. Iago, tem pastéis? Entre parênteses, risos. Alex, 10 pastéis recheados. Você vai contar aqueles pastéis lá em cima, Iago, nossa senhora, pegar pastel, jogar pastel para o alto. Alex, só que esse pastel, ele vai estar verde, né? Iago, pastel verde, adoro. Jogar para o alto, azul, né? De peixe, risos. Alex, o peixe. Dá para nós fechar assim? Iago, dá sim. Iago, não, só isso, viu? 10, igual eu te falei. Você falou 20 pastel e eu falei 10, mas a moral, entendeu? Alex, beleza. Você me ajuda. Me dá moral. Você quer ver? Iago, moral. Alex, deixa eu ver se o Jason me atende aqui. Iago, o Jason não, por quê? Alex, não quer não. Não quer não? É melhor a Otacília, Iago. É melhor a Otacília, Alex. Não. Então pode. Alex, então fica assim. Falou, viu? Alex, aqui, 10 pastéis recheados. Iago, recheados. Alex, no dia. Iago, mas 10 tá bom. Alex, mas você vai. Você tem que ficar com nós no sítio. Nós vai pro sítio, Iago, Alex, nós vai ficar o dia inteiro tomando uma. Iago, então nós vamos ficar no sítio ainda? Alex, Iago, risos. Alex, beleza, fechado? Iago, demorou. Alex, 10 pastel e a defesa sua lá no processo do Iago. Defesa 10 pastel e a defesa, Alex, do pedido do mandato seu lá, Iago, Alex, pois mas já teve alguma coisa? Iago, aquele que você falou lá era 20. Eu não, 10 pastel. Alex, não, eu falo com eles. Iago, incompreensível. Alex, mas aí, incompreensível, que acompanha até o final o seu processo? Não, já está acabando, entendeu? Por isso. Alex, pois mas como que está isso? Você está perdendo já? Pois bem, a corrupção passiva do vereador Iago de Souza Santiago resta devidamente demonstrado. Eis que, se há punição pela oferta e não pagamos a aceitação do vereador Iago em recebimento de R$10.000, e ainda
O mesmo aceitou a defesa dos advogados em seu processo em tramitação em seu desfavor. O artigo 317 do Código Penal Brasileiro descreve o crime de corrupção passiva, ou seja, solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela cujas partes foram grifadas, comprova que o vereador também supostamente cometeu a corrupção passiva e deve responder pelo ato, não podendo os vereadores deixar de analisar o pedido e abrir uma comissão processante para apuração dos fatos. Se ocorreu a corrupção ativa, de igual forma, ocorreu a corrupção passiva. Dos pedidos, diante de todo exposto, requer o recebimento da presente representação nos termos da Lei Orgânica do Município de Itaúna e no Decreto-Lei 267, que é a perda do mandato, submetendo a presente denúncia barra representação imediatamente à admissibilidade do plenário para que seja instaurada o competente processo disciplinar em desfavor do vereador Iago Souza Santiago, diante das provas, ora anexadas e suposto ato de corrupção passiva. A notificação do representado para que responda, se lhe aprover, a representação no prazo legal. A presente representação no prazo legal. A produção de provas por todos os meios permitidos em lei, além das apresentadas e juntadas nessa oportunidade. Principalmente a prova documental e testemunhal, a fim de demonstrar a leviandade e mentiras lançadas em plenário pelo vereador denunciado. Ao final, a procedência da presente representação com a recomendação ao plenário da Câmara de Vereadores da cassação do mandato parlamentar do vereador Iago de Souza Santiago, uma vez que a suposta conduta cometida pelo vereador representado ou denunciado são incompatíveis com o decoro parlamentar, na forma do disposto no artigo 55, parágrafo 1º da Constituição Federal, inciso 3º do artigo 62 da Lei Orgânica do Município e demais dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Temos em que pede e espera o deferimento. Itaúna, 9 de julho de 2019, Alex Arthur da Silva. Vereador Alex Arthur, alguma consideração? Senhor presidente, mais uma vez eu peço imparcialidade, coisa que essa casa não está tendo. Estou sendo perseguido por alguns vereadores, inclusive o Márcio Racuna, toda hora conversa com o vereador denunciado. Amigo dele? Viu, senhor presidente? Estou sendo perseguido, principalmente, presidente, em se tratando, quando era da Comissão de Justiça e Redação, o combinado, a Comissão de Justiça e Redação disse que eu ia pegar a pena mínima. Depois que eu comecei a denunciar o prefeito Neide Moreira, as coisas virou para o meu lado. Então, deixar registrado nessa casa, eu quero ir de toda a discussão nesse plenário, que a casa não está sendo imparcial, a casa está sendo parcial, dirigido só a este vereador. Então, eu peço aos demais vereadores que acatem esse pedido de investigar o vereador Iago. Senhor presidente, questão de ordem, ele citou meu nome. Ok. Em primeiro lugar, eu quero já de antemão falar que eu sou contra a denúncia por motivos óbvios, né? O vereador Alex Arthur, ele esqueceu de colocar na denúncia dele que quando o vereador Iago fez a gravação, ao final, ele foi muito claro que havia gravado exatamente com o intuito, né, de que não pegassem frações da fala em algum momento, né, e o colocassem, então, como corrupto, nesse caso. Com relação a eu conversar com ele, Lequim, eu conversei com vários outros vereadores aqui, no entanto, Vossa Excelência não citou o nome de nenhum deles. Inclusive, eu faço isso sempre em todas as reuniões, tá? Construir amizades aqui dentro, né? E eu até gostaria também, senhor presidente, de deixar claro aqui, alguns vereadores, isso sem querer criar nenhum tipo de polêmica, tá? Mas eu estive como presidente dessa casa por 2 anos, né? Volto a frisar, construí aqui amizades sinceras, algumas vieram do mandato passado, outras da vida inteira, tá? E é óbvio, é natural, Vossa Excelência, o próprio vereador Alex, vereador Tonzinho e outros vereadores que tiveram a experiência da presidência nessa casa, sabe que os presidentes, eles são procurados, eles são... os vereadores buscam mais a presidência,
né, por até, sinceramente, achar que a gente, enquanto presidente, tem algum poder maior do que os outros, e o que não é verdade. Mas é natural que a gente seja procurado. Então, vários vereadores nessa casa, vários, tá? Para diversas pessoas, em diversos momentos, falaram que tudo isso que está acontecendo, aconteceu porque o Marcinho Racuna mandou. Então, quero deixar aqui muito claro que isso é uma mentira absurda, é uma mentira ridícula, idiota, e eu não duvido da capacidade do vereador Iago fazer o que fez, tanto que fez. Então, o que está em xeque aqui, não é se alguém mandou gravar nada, não. O que está em xeque aqui é o conteúdo do áudio, e o áudio está lá para qualquer um ouvir. Se o vereador estivesse dormindo, o áudio estava lá dentro para qualquer pessoa ouvir. Só que tem que eu não vou ficar calado mais nessa casa. 24 horas por dia eu sou parado na rua e falo, encontrei com o vereador fulano, com a vereadora ciclana, e elas estão falando que isso aí tudo está acontecendo porque você manipulou. Então, que prova que eu manipulei? E estão falando que vai fazer denúncia para mim, que vai fazer no Ministério Público, denúncia no Ministério Público, tem 30 denúncias. 30 denúncias. Vai lá e faz à vontade. Eu quero ver é provar. Quero ver provar. Tá certo? A nossa administração nessa casa foi feita com as pessoas de reputação ilibada. Reputação ilibada. Vou citar aqui os nomes. Maurício Cabanelas foi nosso gerente administrativo. Eu confio mais nele do que em mim. Mais nele do que em mim, é uma pessoa lisa, uma pessoa de Deus, uma pessoa que não faz rolo, jamais faria. Gisele, funcionária aqui da casa de carreira, nossa controladora, reputação, eu não vou nem comentar. Marco Antônio, que cuida da nossa licitação, o Pedro, gente, não passa nem pensamento ruim perto desse pessoal, não. Sabe por quê? Porque é gente séria, e graças a Deus, lá atrás foi feito um concurso e essas pessoas entraram. Então, eu tenho muito orgulho de falar que eu construí amizades aqui dentro. Agora, cuidado com o que falam sobre mim. O que falam de mim não me diz respeito, o que falam que eu falei, muito menos. Eu peço aos vereadores, gente, observem ao redor de vocês, tá? A pressão pode estar vindo de onde vocês não fazem ideia. Não me coloquem nessa sujeira, porque eu não estou. Questão de ordem, presidente. Não, presidente, é minha vez, por favor. Só um minutinho. Iago, para representação final. Sim, posso falar? Não. Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos os presentes. Gostaria de explicar como que se sucedeu a gravação no dia dessa ocorrência, né, aqui nessa casa, que foi assim, o vereador me ofereceu, veio à minha mesa, me fez a oferta, e neste mesmo momento que ele chegou, tem uma coisa boa para você. Nesse mesmo momento eu acionei o gravador do meu celular. Eu tenho uma gravação anterior a que vazou na internet, aqui até de uma discussão que teve entre o Lequim e o presidente, que teve nesse dia, entre outros vereadores chegaram próximo a mim, entendeu? Então tem outras gravações, não tem nada demais, mas é porque eu já estava tentando gravar. Infelizmente, as nossas leis, elas favorecem muito a impunidade no nosso país. O nosso presidente é vítima disso, assim, é o maior exemplo disso. Tomou uma facada, o cara está ali, agora mesmo, daqui a pouco está na rua. Mas a questão é que eu denunciei esse caso porque eu não concordo com coisa ruim, não é porque eu sou rico, não é porque eu tenho muito recurso, que eu neguei, mas por conta dos meus valores, que eu aprendi com meu pai. E por nada, nem por ninguém, nem por $1 milhão de dólares. Eu posso, faz uma pegadinha comigo aí, ó, coloca uma maleta, que vocês vão ver. Eu nunca vou envergonhar minha família, muito menos meu pai. Eu nunca vou envergonhar, vocês podem colocar o tesouro que for na minha frente, mas o maior, a gente perde nesse momento que a gente escolhe as coisas do mundo, que é a salvação. Então eu não sou aqui para ser pastor, não estou aqui para pregar religião, entendeu? A gente está na casa aqui que é laica, mas eu sou cristão, o que me molda é isso. Desculpa ser brincalhão, as minhas palavras também, naquele momento que eu estava com um período muito difícil, que eu fui ameaçado de morte,
E eu fiquei muito exaltado, fiquei muito nervoso, porque nada estava acontecendo, a impunidade ia acontecer, entendeu, gente, se eu não me exaltasse. Então, eu peço desculpa a toda a população e a imprensa também, o Renilton, que teve uma desavença, eu estava num período, né? E todo mundo da cidade, mas me chamar de corrupto eu não vou aceitar, porque até agora, só gente sem moral está abrindo a boca para falar merda de mim. Obrigado. Desculpa falar merda. Alex Arthur. Senhor presidente, eu só vou pedir mais uma vez para a Câmara ser imparcial, mais uma vez, porque, volto a falar, já não aceitou a primeira denúncia, estou sendo perseguido, né? Meu advogado está acompanhando pelo YouTube. Quem não deve, não teme. E eu apresentei prova, a comissão de ética passou por cima e não respeitou as minhas provas. E outra coisa, há falsos profetas dentro dessa casa. Amanhã estarei depondo no Ministério Público, já intimado pelo Dr. Weber. Sou testemunha de uma denúncia feita em fevereiro e vou comprovar essa denúncia do falso profeta que está nessa casa. Estão colocando eu para boi de piranha, né? Fui convocado pelo Dr. Weber, testemunha, e amanhã vou falar ainda existe muita coisa para acontecer nessa casa enquanto eu estiver aqui dentro. Então, estou sendo perseguido pela atual administração e alguns vereadores dessa casa. Manda para o Sérgio Moro, tá? Manda para o Sérgio Moro. Melhor. E o Weber também tá com risco de ser investigado, viu? Manda mensagem, manda recadinho para ele. Senhor presidente, eu gosto de... Manda um recadinho pro Weber que está com risco. Toda fala, viu, senhor presidente? Alguma consideração? Glaucio? Não? Eu gostaria de chamar o vereador Lucim para escrutinar agora essa com a gente. Senhor, o ipsis literis, pode pedir o ipsis literis da nossa conversa, da nossa... Não, eu vou pedir para colocar a discussão na ata, mas pedir ipsis literis dessa discussão eu acho que é desnecessário, porque já tem o YouTube, vai sobrecarregar. Questão de ordem, eu gostaria de toda a discussão. Então fundamenta para mim o pedido de ipsis literis. Não, senhor presidente, eu vou colocar, eu não vou fundamentar não. Se Vossa Excelência tem um poder, que sempre fala que tem um poder, fica na sua mão. Obrigado. Tá, ok. Eu vou pedir para registrar a discussão em ato e quem precisar pede uma cópia do YouTube na secretaria. Não precisa nem fundamentar. Pedido. Vai fazer pastel e pastelão. Pode pegar. Antônio Miranda. Favorável. Assim vai vir. Google mais. Cleison Fernandes. Aí eu. Anselmo Fabiano. Contra. Márcio Gonçalves Pinto. Contra. Silvano Gomes. Contra. Da Lua. Contra. Márcia Cristina. Favorável. Otacília. Favorável. Joel. Senhor presidente, 1 minuto para justificação, por favor. Eu vou votar contra essa denúncia e vou justificar o motivo. Ao meu ver, o embasamento dela está faltando itens. Como eu escutei o áudio por completo, esse mesmo áudio que deve estar nas mãos, em poder do Ministério Público, no final do áudio tem muito mais coisas aqui, até mesmo que o vereador Iago ele vai dizer que gravou porque pretendia fazer coisa e tal. Ele mesmo no áudio estava dizendo que não ia aceitar nada e tudo. Então, assim, está incompleta a denúncia. Tem que pôr o áudio todo na denúncia. Então, assim, está incompleto. Nada pessoal, porque, graças a Deus, eu
Eu não ando por mandado de ninguém, eu procuro ser justo, né? Não sou capacho nem de prefeito, nem de vereador, nem de ninguém. De nenhum prefeito antes ou que virá daqui um dia. Então, eu tenho tranquilidade e justifico os meus votos. Acho que essa denúncia, se tivesse toda completa, com o áudio completo que eu escutei, talvez eu poderia acatar a denúncia. Mas do jeito que está aqui incompleto, ele não pode. Denúncia incompleta não pode prosperar, a meu ver, tá? É a minha opinião. Então, voto não. Hudson Bernardes. Senhor presidente, eu também quero justificar meu voto contrário, em função de que essas duas denúncias, essas representações, ou melhor, que foram apresentadas contra o vereador Iago, nada mais, nada menos, porque o objetivo principal, na minha consideração, é ofuscar, né, a denúncia, a representação principal do vereador Iago, que foi o teor do áudio, que está bem explícito para todos ver, que quem praticou, né, essa tentativa de suborno foi o vereador Alex Arthur. Então, parece que estão querendo inverter os fatos das questões. Então, em função disso, eu sou contrário a prosseguimento, ao provimento dessa representação. E ressaltar também que ninguém me pressionou para votar contra essa representação, não, porque como tem aventado aí o vereador Alex Arthur. Obrigado. Glaucia. Mas agora eu vou justificar. A primeira eu me abstive porque eu estou no meio daquilo. A segunda, que eu me senti agredida, que senti sim, então votei favorável. Essa também eu vou me abster porque realmente a conversa não está toda ali. Tá? E a outra eu explico depois. Jordane. Contra. Lucimar. Contra. Lacimar. Contra. A denúncia foi arquivada com 9 votos contrários, 4 favoráveis e 1 abstenção. Passa a palavra ao vice-presidente Hudson Bernardes para ler a terceira denúncia do vereador Alex Arthur. Pedido de cassação número 3, o representante Alex Arthur, representado Silvano Gomes Pinheiro. Dos fatos. Quando a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Itaúna para o exercício de 2019-2020, dezembro próximo passado, ocorreram vários atropelos, resultando em processo judicial visando colocar um ponto final nas arbitrariedades. Entre as chapas concorrentes constava como candidata a vereadora Glaucia Maria Santiago Rodrigues, eleição a qual gerou processo judicial em que foi declarado presidente o atual vice-presidente Hudson Rodrigues Bernardes, que obteve 8 votos sendo declarado eleito, e Glaucia Maria Santiago Rodrigues com 9 votos, declarado chapa vencida. Assim, diante desse tumultuado quadro eleitoral, ocorreu muito disse e me disse, tendo o vereador denunciado Silvano Gomes Pinheiro enviado um vídeo à candidata Glaucia, cujo teor é do conhecimento de todos do grupo, explicando por que não poderia dar seu voto, baixo transcrito e CD anexo. Transcrição do áudio. Glaucia, tentei te ligar hoje 2 vezes, não consegui. Depois o Delbrando conversou comigo, reticências. Aquela hora você conversou comigo, eu tinha que sair, ou eu ia a Itaúna, ou eu ia lá com meu cunhado, lá em Carmo do Cajuru. Acaba que fui em Carmo do Cajuru. Tive que ir com ele, porque o pai dele passou mal, e aí
entre parênteses, barulho de música ao fundo. Segundo áudio. Então, reticências. Na verdade, essa conversa nossa teria que ser reticências. Pessoalmente. Olhando reticências. Eu queria falar isso com você no seu olho. Olhando no seu olho, certo? Eu não posso votar em você. Eu não posso, certo? Se você continuar com sua campanha para presidente, eu vou torcer demais para você, certo? Eu vou torcer demais para você, certo? Mas eu não posso. Eu fiz um compromisso com o prefeito, eu não posso, porque, caso contrário, você conhece esse pessoal, certo? Eles vão acabar comigo aqui no Córrego do Soldado. E hoje, se eles perderem com a diferença de um voto, eles me aniquilam de um jeito, Glaucia. Até meu boteco eles fecham. Funciona assim, infelizmente funciona assim, né? Então, eu preciso, pelo amor de Deus, me entenda, se coloca no meu lugar. Eu tenho uma comunidade que me cobra as coisas todos os dias. As pequenas coisas que chegaram até aqui foi com ajuda, certo? Para a comunidade, para nós é pequeno, para a comunidade é grande, certo? Chegou a academia, vai chegar se Deus quiser, se Deus assim permitir, calçamento, entendeu? Então, eu não sei nem como reticências, eu não estou tendo palavra para te falar isso, certo? Infelizmente, eu preciso que você me entenda, pelo amor de Deus, certo? Eu preciso que você me entenda, eu não posso votar em você nesse momento, eu não posso. Eu vou ficar muito feliz se você não ficar com raiva de mim, muito reticências, mas se você interpretar que eu estou traindo, eu vou ficar muito triste, mas vou te entender, mas não é traição, é porque eu fiz um compromisso com o prefeito, certo? E eu não posso quebrar com ele, porque foi com conversa de longos minutos, certo? Reticências, reticências. Até para mim voltar atrás de um compromisso que eu tinha feito com o Lequinho, com vocês no grupo, né? Reticências. Mas no momento, reticências. Em se tratando, em defesa das comunidades rurais, em especial minha comunidade, eu não posso, reticências. Por favor, me entenda, tá? Vá com Deus, vá em paz, viu? Deus te abençoe muito. Deus te dê muita saúde, você é uma guerreira, você é uma brava. Reticências, certo? E por favor, reticências, procura me entender. Beijão pra você, te adoro, você sabe disso, viu? Te adoro, gosto demais de você, admiro você demais. Seu trabalho, sua pessoa, viu? Mas por favor, tá bem? Beijão, fica com Deus. Terceiro áudio. Mas enfim, deixa eu continuar daqui. Depois, se der área melhor, a gente conversa. Mas o que acontece, Glaucia? Entendeu? A minha situação é péssima. A minha situação é a pior do mundo. Porque o Lequinho colocou você. Certo? Porque ele teria certeza de que eu estaria votando em você. Certo? Mas eu preciso, Glaucia, eu preciso que você me entenda, pelo amor de Deus. Eu sou apaixonado por você. Eu gosto demais de você. O que você fez por mim, certo? Foi maravilhoso, me ajudou demais da conta, me ajudou com a minha comunidade, me ajudou com as pessoas que eu gosto, certo? Mas eu não posso, Glaucia. Eu não posso nesse momento. Eu não posso nesse momento votar em outra pessoa. Não é na Glaucia Santiago. Se eu tivesse feito um compromisso com você lá atrás, se você fosse a candidata lá atrás, eu não teria nem como negar isso a você, certo? Nem como, mas conversando com o prefeito, conversando com o Lequinho, certo? O prefeito me pediu essa ajuda, e eu tenho uma contrapartida, Glaucia, que eu não, certo assim? O prefeito tem me ajudado, está me ajudando, eu não posso negar, certo? Ele está me ajudando aqui na zona rural, eu não posso negar, então eu queria, por favor, pelo amor de Deus, me entenda minha posição, me entenda o que eu estou passando agora, certo? Eu preciso votar no prefeito, eu preciso votar nele, certo? Não, eu não tenho como neste momento te ajudar. No futuro eu quero muito te ajudar, quero te retribuir tudo que você fez para mim, certo? Mas nesse momento, eu fiz um compromisso com o prefeito, no qual eu preciso cumprir com ele, certo? 2. A troca do voto do vereador por benefício pessoal. O vereador declara no vídeo que não pode votar na chapa da vereadora Glaucia, porque senão vão fechar seu boteco, vão me aniquilar. Você conhece esse povo. Ora, o papel do vereador é fiscalizar e não deixar se corromper visando benefício para si ou para a sua comunidade. O vereador denunciado confirma que permutou seu voto, o qual não desejaria, mas votou e votaria por uma troca de benefícios, o que concretiza a corrupção passiva descrita no artigo 317 do Código Penal.
Sua atitude demonstra o cometimento de ato de decoro parlamentar. Dispõe o artigo 67 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaúna. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro da Câmara Municipal de Itaúna. Seguindo o espírito da Constituição, o Decreto-Lei Federal 267 pune com a perda do mandato aquele que proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Inciso 3º do artigo 7º do Decreto-Lei 201/67. Na forma do artigo 62 da Lei Orgânica do Município de Itaúna, perderá o mandato o vereador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Não restam dúvidas, conforme devidamente comprovado, por meio da cópia do DVD anexado, que contém na íntegra que o denunciado atentou contra o decoro parlamentar, quando mandou o vídeo à vereadora Gláucia, usou expressões que configuram crimes de corrupção passiva. Artigo 67. No exercício do mandato, o vereador atenderá às prescrições constitucionais, à lei orgânica, ao regimento interno e às normas de ética e decoro parlamentar, sujeitando-se às medidas disciplinares neles previstas. E ainda, o CD, cujo vídeo foi enviado a alguns vereadores à véspera das eleições da mesa diretora e amplamente divulgado nas redes sociais, nestes últimos dias, onde ele e o vereador Lucimar pedem voto para o vereador denunciante e cópia da ata de votação, onde os mesmos votam na chapa do vereador Hudson, aqui está José Bernardes, Hudson Rodrigues Bernardes. Transcrição segue abaixo, transcrição do áudio, Silvano. Pessoal, estamos aqui. Estou aqui com o vereador Lucinho e o nosso futuro presidente, Alex, reticências. Então agora, o intuito é agradecer a todos vocês aí e pedir nós não nos mantermos juntos, unidos, porque reticências. Está chegando aí o dia da eleição presidencial da Câmara, né? A mesa diretora, e hoje é agora o momento, de nós nos mantermos unidos, firmar o voto com o Alex, aí que nós vamos fazer um bom trabalho. Transcrição do áudio número 2. Queria agradecer também, gente, vocês aí pela confiança. Eu sei que muitas pessoas pensaram que eu talvez não ia ficar com o Lequinho, entendeu? Até mesmo por ter algum compromisso lá com o prefeito. Mas é o seguinte, o compromisso que eu tenho com ele estou tendo há 2 anos, que é ajudá-lo na Câmara, naquilo que é possível, né? Na Câmara. Nem o presidente nosso é o Lequinho, vamos ter fé, né? O presidente nosso é o Lequinho. Vamos ter fé que vai dar certo e evitar de conversinha, escutar ladainha. A conduta do vereador Silvano Gomes Pinheiro encaixa nas restrições constantes do regimento interno, lei orgânica e decreto 201. Devendo mesmo responder ao processo disciplinar. Depois, na votação da mesa diretora, presidente Márcio, ok? Iniciaremos a votação nominal. Silvano, Hudson Bernardes. Lucimar Nunes, Hudson Bernardes. Cópia da ata da reunião em anexo. Do voto do membro do Conselho Disciplinar de Ética e Decoro Parlamentar e na Comissão de Constituição e Justiça. Embora seja desnecessário, mas apresento junto a esse pedido o voto favorável do vereador denunciado no processo disciplinar parlamentar de ética e decoro parlamentar de número 02/2019, concluindo a decisão pelo artigo 182 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaúna, com a penalidade de suspensão de 1 mês, sem remuneração e 4 reuniões ordinárias, sem direito ao uso da palavra. Apresento cópia do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, onde o mesmo vereador assina para o julgamento pela cassação. O vereador que assim age demonstra não ter responsabilidade em suas decisões, em seu voto, pois acompanhou os votos dos 2 relatórios, sendo um conflitante com o outro e não teve a dignidade sequer de dar seu voto separado ou justificar a mudança na decisão. Ou será que mais uma vez teve a ameaça de ver fechado o seu boteco? Indaga. Ou qual benefício trocou seu voto? Essa resposta somente o denunciado poderá esclarecer. E que esclareça se tiver condições.
Se tivesse algum esclarecimento, terei feito ao dar seu voto na reunião extraordinária do dia 28/6/2019. Como bem se expressaram os senhores vereadores em pronunciamentos da reunião do dia 28/6/2019, o nome da Câmara está manchado. É preciso mudar este quadro. Que cada um responda pelos seus atos e que os demais votem com consciência e pela legalidade e que a justiça seja feita. Porque, às vezes, a justiça é cega, lega injustiça. Dos pedidos, o recebimento da presente representação nos termos do Decreto-Lei Federal 267, submetendo a presente denúncia / representação imediatamente à admissibilidade do plenário, para que seja instaurada o competente processo disciplinar em desfavor do vereador Silvano Gomes Pinheiro, diante das provas, ora anexadas, e ante o abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros da Câmara Municipal de Itaúna. Ato incompatível com o decoro parlamentar do vereador. A notificação do representado para que responda, se lhe aprouver, a presente representação no prazo legal. A produção de provas por todos os meios permitidos em lei, além das apresentadas e juntadas nessa oportunidade, principalmente a prova documental e testemunhal. Ao final, a procedência da presente representação com a recomendação ao plenário da Câmara de Vereadores da cassação do mandato parlamentar do vereador Silvano Gomes Pinheiro, uma vez que as condutas cometidas pelo vereador representado / denunciado são incompatíveis com o decoro parlamentar, na forma do disposto no artigo 55, parágrafo 1º da Constituição Federal, inciso 3º do artigo 62 da Lei Orgânica do Município e demais dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, especialmente o regimento interno dessa Casa, cuja pena, inscrita na própria Lei Orgânica do Município de Itaúna e do Decreto-Lei 201/67, que é a perda do mandato. Temos em que pedimos e esperamos deferimento. Itaúna, 9 de julho de 2019, Alex Arthur da Silva. Tequinho, alguma consideração? Senhor presidente, eu fui lançado candidato a presidente da Câmara pelo vereador Lucinho de Santanense, apoiado pelo vereador Jordano e também o vereador Silvano, que perante o prefeito várias vezes, perante autoridades, inclusive o delegado, prometeram que não mudariam voto em troco de nada. Confiei neles até o final, onde a primeira conversa que o prefeito chamaram eles para conversar, com ameaças de mandar cargos embora da prefeitura, eles mudaram o seu voto. Então, mais uma vez vou pedir, do mesmo jeito que eu vou ser investigado pela comissão processante, que a Câmara acate o pedido para investigar o vereador Silvano, porque há quebra de decoro parlamentar. Agora, ele vai ter todo o seu direito de apresentar as defesas, no qual eu também vou apresentar as minhas defesas. E que haja imparcialidade nesse processo. Então, mais uma vez, eu digo, estou sendo perseguido pelo Executivo e alguns vereadores que estão sendo a pau mandado do prefeito municipal. Eu confio em Deus. Se eu for cassado, será injustamente, porque eu estou denunciando suposta irregularidade da administração municipal. Então, mais uma vez, eu peço a vocês, vereadores, que acate o pedido para investigar o vereador Silvano Qualco Soldado, no qual me enrolou o tempo todo dizendo que seu voto era meu, e ao chegar ao final da conclusão, mudou o voto a pedido do prefeito municipal, no qual até almoço pagou para alguns vereadores. Então, peço a vocês que seja imparcial mais uma vez. Estou sendo perseguido pelo Executivo, e a pedido do Executivo, os vereadores estão querendo me caçar injustamente. Silvano, como consideração? Oi. Que continue em cima, 3, tem que virar a ponta dele para baixo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa. Boa noite a todos. Imprensa, vereadoras, vereadores, público presente. Eu vou tentar ler aqui, que a gente não é acostumado com essas coisas, passar por essas coisas. Então,
Vamos lá. Sobre a denúncia proposta pelo vereador Alex Arthur da Silva, com muita tristeza e sentimento de que justiça deve ser feita sem precipitar e alimentar hipócritas. Mas também, sem eu me omitir, posso me pronunciar da seguinte forma: refuto veementemente todos os termos da denúncia que tanta consternação está me causando. 2. A denúncia nada mais é do que um evidente ato de injusta vingança e retaliação vazia. Prova disso que eu fiz parte do Conselho de Ética e Decoro que investigou o denunciante, sem que ele manifestasse qualquer queixa contra o meu comportamento ético no âmbito das eleições da mesa diretora ou em razão dos trabalhos realizados durante todo o processo. Somente agora veio retaliar porque assinei o parecer em que admiti seus atos são passíveis de cassação, artigo 62 da Lei Orgânica. E entendi que era correta a questão de ordem levantada nessa casa e deliberada por este plenário. 3. Ora, pode-se presumir com facilidade que o denunciante está apenas utilizando de mais um de seus confessados e famigerados testes, ou brincadeira. Simplesmente está tentando me deixar impedido de votar na sua possível cassação, que será em breve encaminhada a este plenário. Aliás, a pena de cassação foi anunciada pelo próprio denunciante, em seu diálogo com o excelentíssimo vereador Iago Souza Santiago, qual foi gravado, e nunca foi desmentido no processo disciplinar parlamentar número 2. 4. Não sou como o denunciante, que admitiu a autenticidade das gravações e das divulgações que disse terem sido autorizadas sem sua possível anuência, que admitiu ser um brincalhão, um fanfarrão, que confessou que fala em nome de terceiros desautorizadamente, que confessou que pratica testes ou estratégias gravemente antiéticas e indecorosas com seus colegas vereadores, que chegou a oferecer suborno e propina a um colega vereador para garantir o resultado em eleições de mesa da Câmara, que admitiu as suas ofertas taxadas de brincadeira, de pastel, seria motivo de cassação. 5. Refuto a autenticidade da conversa telefônica a mim atribuída com a vereadora Glaucia Santiago, cuja gravação sobre um assédio à minha pessoa para garantir voto para a mesa diretora da Câmara, e a respectiva divulgação ou foram sem a minha autorização, não foram apresentadas em um contexto integral, e que, em momento algum, denota corrupção, como foi o caso do colega denunciante. 6. Em toda a minha vida pública, eu sempre mantive minha fiel orientação político-partidária, e mesmo me sentindo assediado, contrariando uma pessoa querida, que estava ansiosa por seus objetivos, eu mantive a minha conduta ética e o decoro sem infringir em absolutamente nada no processo eleitoral da mesa diretora. 7. A própria consciência é o mais feroz acusador e o comprovador de todo o único culpado, e é o denunciante. Brincalhão. Em proteção à verdade e aos membros do Conselho de Ética e dos seus trabalhos investigativos, eu peço ao plenário que rejeite a malfadada denúncia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadoras. Obrigado, vereadores. Senhor presidente, questão de ordem. Aqui. Primeiramente, senhor presidente,
Quando eu fiz a denúncia, não é porque ele falou que em breve eu pedi que essa ação chegará a essa casa. Não é. Porque eu sei que eu sou inocente e o próprio Silvano, vereador Lucinho, e Vossa Excelência disse que eu tomaria a pena mínima. Depois que eu volto a falar para a imprensa, para a população presente, depois que eu comecei a apresentar a denúncia ao Ministério Público com a administração municipal, tudo mudou. Estou sendo perseguido por essa casa. O vereador Silvano e o vereador Lucinho falou na garagem comigo: você vai tomar a pena mínima, que é 4 reuniões sem falar na comissão de ética. Por que vocês mudaram tão de repente? Então, volto a falar, não sou brincar, eu também estou aqui no 3º mandato, fui presidente dessa casa com muito orgulho. Não é qualquer coisinha que vai manchar o meu nome também não, senhor presidente. Então, eu volto a pedir que a Câmara Municipal, já que quer passar a limpo, ele está dizendo que não é decoro parlamentar, eu tenho que votar no prefeito, não é decoro, eu fiz um compromisso com o prefeito, não é decoro. Então, população itaunense, estou sendo perseguido pela administração municipal e alguns vereadores dessa casa. Só para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de pedir ipsilito desde o início da reunião às 17 horas até o término. Jordani. Boa tarde a todos. Presidente, só queria frisar uma questão que o Lequim colocou. Quando eu fiz parte da chapa dele, né, que ela foi desfalida, foi desfeita, em momento algum, né, eu fui procurado pelo prefeito, dado em visto isso, que o meu voto permaneceu, né, juntamente com o grupo, né, a gente fala o grupo, né, que o qual o Alex fazia parte, dado em visto isso, que meu voto, ele, no final, foi para o Joel, né, no qual foi a chapa que nós perdemos. Então, só para frisar isso, né, para não deixar que essa questão também, dado em visto que o prefeito alguma vez me procurou, que realmente, em momento algum, o prefeito me procurou em relação à mesa diretora. Senhor presidente, só para finalizar também, como ele citou meu nome, cada hora um fala uma coisa, uma hora é o Lucinho, uma hora é o Silvano, uma hora é desculpa, não Anselmo não, o Jordano, o Silvano e o Lucinho. Vai com calma, Alex. Eu não... Anselmo, eu te pedi desculpa já, se você puder entender. Senhor presidente, eu vou entender. Cada hora um fala uma coisa, Jordano, Silvano e Lucinho. Porque você ia perder, que fulano de tal não ia votar em você. E Vossa Excelência, Jordano, votou na vereadora Glaucia depois que o pastor te pediu o voto. Ele me pediu não, me deixou livre para mim tomar decisão. Mito, Glaucia. Em breve, os falsos profetas prestarão ao Ministério Público. Então mostre então, por favor. Em discussão, alguém mais? Não? Gostaria de convidar o Dalu agora para fazer a escrutinação com a gente, por favor. E se falar não, e a outra? Gente, antes de passar a votação, eu só quero justificar o porquê que eu não vou colocar o pedido de ipsilitros do vereador Lequinho em votação, porque o artigo 76, que fala sobre a ata, no seu parágrafo 6º fala: os requerimentos de transcrições de informações, preposições, documentos ou discurso podem ser ipsilitos a pedido de qualquer vereador, desde que aprovado pelo plenário. Então não fala hora nenhuma que a reunião inteira tem que ser transcrita. A gente sabe que é difícil fazer essas atas, nós temos atas desde o ano passado, então se algum fato isolado quiser ser transcrito, a gente vai colocar em votação, mas o pedido de uma reunião inteira não está previsto no regimento. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Ok. É como todo pedido que a gente pede aqui, o senhor põe em votação o pedido ipsilito, eu gostaria de pedir, que isso é muito importante, até mesmo porque, para defesa tanto de Vossa Excelência, minha e dos demais vereadores. Então eu passo esse momento a presidência para o vereador Udes, só para manifestar contrário a esse pedido de ipsilitos do vereador Lequim, porque vai atrapalhar o bom andamento da Secretaria Legislativa. Nós deixamos um funcionário por conta de transcrever essa ata e eu acho que não é necessário, uma vez que tem o YouTube com as reuniões gravadas, temos o Lois que grava todas as reuniões e áudio e que, se for necessário para um eventual, pode solicitar ou a cópia do vídeo que fica no YouTube ou a cópia do áudio da reunião. Então, coloco em votação o pedido de ipsilitros do vereador Lequinho. Os vereadores que concordarem permaneçam como encontro, os que forem contrários se manifeste. Então, aprovado por unanimidade a transcrição total do áudio.
Vamos passar a votação da Lúcia, pega e passa para nosso favor. Lucimar. Contra. Gláucia. Voto. Primeiro, eu acho que essa Câmara tem que parar com muita palhaçada e parar de muita brincadeira e trabalhar mais. E segundo, Silvana, eu tenho todas as outras conversas, infelizmente eu tinha, né? E eu sei que o seu interesse não foi esse, então eu sou contra. Hudson. Senhor presidente, eu quero só fazer uma indagação rapidinho, o vereador Silvano. Se por acaso ele participou de algum grupo de WhatsApp que chamava Presidência Democrática, você sabe quem são os demais integrantes? Você sabe falar? Não vou me recordar agora, mas e Presidência Democrática? Alex, Silvano, Lucinho, Iago, não me lembro mais, Gláucia Santiago, Anselmo não, presidente, Vocês me erram, pelo amor Tonzinho, de Deus. não me lembro, não dou conta, não estou dando Tranquilo, conta. presidente. Só para constranhar a fala dele. Eu sou contra. Anselmo Fabiano. Contra. Joel Arruda. Senhor presidente, justificar meu voto mais uma vez. Como eu disse, eu sou livre aqui para votar e eu olho matéria por matéria. Eu não acredito que o vereador Silvano tenha alguma coisa nesse sentido. Mas, de acordo com esse áudio que está aqui, algumas frases me chamaram a atenção nessa questão quando ele disse que faz um compromisso com o prefeito. Então, eu vou votar a favor da aceitação da denúncia. Se ela for aceita e for provado que esse compromisso com o prefeito é apenas coisas políticas, que eu espero que seja, eu acho que seja, se for provado isso, aí eu votaria depois contra a cassação. Mas se tiver alguma outra coisa, aí as coisas... Então, é admissibilidade. Então, quero que o vereador Silvano entenda... mas a denúncia, eu penso que tem que ter o direito, né, das duas partes, do denunciante e da defesa. Então, o meu voto, eu estou justificando assim, para descobrir o que é isso, eu estou votando pela admissibilidade. Então, nessa aqui eu vou votar favorável à admissibilidade. Jordane. Contra. Antônio Miranda. Senhor presidente, também gostaria de justificar. Acho que o vereador Joel ilustrou muito o que eu queria falar. Confesso que não estava com tantas palavras na cabeça para falar, porque é um momento tenso, um momento difícil. Acho que ninguém, quem está votando contra, favorável, queria estar aqui hoje votando. Nós queríamos estar aqui hoje votando coisas boas para a sociedade, para a população, que tanto nos confiou, né? Então, acho que o Joel ilustrou muito bem. Então, nesse voto, eu vou ratificar todos os meus, essa justificativa, que não tem nada contra Alex, nada contra Iago, nada contra Silvano, nada contra Gláucia, contra Tarsila, aliás, contra ninguém dessa casa. Não envolve nesse bonde também, não. Senhor presidente, eu respeito as outras pessoas, gostaria, né? Enfim, então, por questão de coerência, é o que o vereador Joel falou, estão votando na admissibilidade. Assim como eu votei favorável à denúncia que veio do plano diretor do prefeito, o meu voto é o mesmo. É pela assim, a apuração. A cassação é outra coisa. A cassação se vier de cada um, de qualquer um que seja, se chegar a cassação, deixa para julgar o nosso voto na hora da cassação. Acho que é melhor não fazer um julgamento antecipado. Então, nós estamos votando aqui o quê? A admissibilidade, não é isso? A apuração. Eu sou favorável. Lacimar. Contra. Iago. Gostaria de justificar meu voto antes também. Acho que a cidade perde tanto tempo me dizendo que eu que sou palhaço,
Eu que sou o que faz gracinha, faz o quê? O que eu fiz de palhaçada até o momento aqui nessa casa? As coisas que eu fiz resolveram, né? E se eu fosse mesmo tão idiota, eu teria chegado tão longe sozinho, só com a ajuda de Deus, falando na minha carreira, aqui nessa casa. Então vocês estão muito precipitados quanto aos pensamentos que vocês têm de mim. Vocês podem parar de preconceitinho besta aí. E outra coisa, Antônio de Miranda, não me envolve quando você for falar de gente desse ciclo que eu denunciei. Eu sou denunciante, não me envolve não. Eu só te peço isso, por favor, já copia projeto meu. Esse projeto que você está entrando aí para reduzir o número de vereadores, eu ia fazer para 9, você fez para 13, então eu nem queria nem expor isso, mas quem causar desconforto com a gente, que uma coisa simples, é só isso. Obrigado, e meu voto é contrário. Na hora que terminar a votação, eu te dou a palavra, Antônio. Márcio Gonçalves. Senhor presidente, rapidamente, só uma reflexão, e vou pegar trechos de falas de todos. O vereador Lequinho, ele fala que ele próprio esteve de frente ao Neider pedindo a ele que o apoiasse com os votos do Silvano, do Lucinho e de outros mais. Então quer dizer que para outro não pode? É exclusividade? Só para eu entender, sinceramente. Eu acho que vai ter que ser depois. Mas é só deixar a reflexão mesmo, mas eu posso... e já falar que eu sou contrário. Márcia Cristina. Senhor presidente, é só para deixar claro que eu não tenho nada contra vereador A nem vereador B. É só para seguir uma linha de raciocínio minha, eu voto favorável. Gleison Fernandes. Acordo com a minha opinião, cada denúncia. Ele votou contrário e está afirmando que está votando de acordo com a opinião dele a cada denúncia. Ok. Otacília. Olha, eu gostaria de justificar meu voto também, nada contra ninguém também, mas eu acho que diante do conteúdo desse áudio, a gente não pode se furtar de apurar isso. Nós vamos apurar somente até que ponto o prefeito interferiu na eleição dessa casa, né? Porque existe uma confissão aqui do vereador Silvano, então eu entendo que a casa tem que apurar, sim, o que aconteceu, se houve essa interferência realmente do prefeito na eleição da mesa. Sou favorável. Da Lua. Contra. Foram 10 votos contrários à denúncia, 4 votos favoráveis, então a denúncia é arquivada. Antes de declarar encerrada a reunião, o artigo 201 prevê que a comissão processante tem que reunir para decidir quem será o presidente e o relator. E agora eu passo a palavra ao Antônio de Miranda pela questão de ordem levantada e ao vereador Alex e depois o Marcinho. Okay? Só para dizer, vereador Iago, que ele tem o meu respeito, como todos os vereadores têm o respeito. Eu só citei os nomes das pessoas que foram julgadas aqui hoje, né, dos pedidos. Então, relativo a isso, eu respeito ele da mesma forma como eu respeito todos. Tanto que, numa denúncia da Otacília contra ele, eu fui o relator do processo contra ele, eu pedi o arquivamento para entender que ele não tinha culpa no que foi colocado contra ele, para mostrar para ele a minha isenção, né, a minha tranquilidade. E quanto ao projeto dele de redução de número de vereadores, eu ouvi dizer realmente que ele ia entrar com um projeto, esperei passar, veio o recesso, ninguém entrou, eu propus reduzir para 3, não tive o número de assinatura suficiente, mas, vereador Iago, está aberto se você entrar aí com a redução dos vereadores, se você quiser entrar, conte comigo, tanto é que eu até te convidei para assinar o meu projeto, estou disposto, estou aberto aí, pode contar comigo. Se você quiser entrar, quiser encabeçar comigo, não tenha dúvida, é um projeto importante, não meu, não seu,
para a população de Itaúna. É um projeto importante da Câmara Municipal de Itaúna, do momento que o país passa e precisa de demonstrar zelo pelas coisas públicas. Pode contar comigo se você quiser entrar, está muito a tempo ainda. Lequim. Senhor presidente, primeiro dizer ao vereador Marcinho que eu não fui pedir apoio ao prefeito, foi os vereadores, os 3 que quiseram me levar lá, eu não pedi apoio, não fui pedir apoio, não pedi. E só para dizer, senhor presidente, que eu me sinto perseguido, injustiçado, né, da Câmara não ter acatado as denúncias para investigar. Mas está na mão de Deus, né, eu confio muito em Deus, ele já disse, e que a Câmara não está sendo parcial. A Câmara está sendo parcial, não está sendo imparcial. Dizer para a população itaunense que estou sendo perseguido por estar investigando a administração municipal, mais uma vez. Mas está na mão de Deus. Obrigado, senhor presidente, pelo trabalho que Vossa Excelência tem desempenhado nessa casa e que vá da consciência de cada um de vocês. Antes de passar a palavra, Silvano, eu peço para você reunir com a Gláucia, com a Otacília e com o Tonzinho, só para decidir o presidente e o relator e a gente anunciar. Senhor presidente, eu só vou fazer um comentário aqui acerca do que a vereadora Otacília falou e outros mais fizeram. Nas eleições passadas, nas eleições das mesas diretoras passadas, por 2 vezes, os vereadores daquela base se reuniram no sítio do Nilson e o Osmando estava lá. Então, isso não quer dizer, ou quer dizer uma interferência. Eu vou deixar aqui essa reflexão. Na época do Eugênio, a mesma coisa. Tem vereadores aqui que estavam, que participaram, inclusive. Tá? Então, isso não é uma aberração. O que, né, a aberração são outras coisas, são coisas que nós tratamos. Que fique claro aqui também que eu estou me atendo exclusivamente aos fatos. Nunca ninguém me viu nesse plenário, nos corredores da casa, malfadando quem quer que seja, ou torcendo contra qualquer pessoa aqui dentro. Embora tentem me colocar contra vários, como eu já havia falado aqui. Né? Agora, o fato de ter tido amizades construídas, de ter a consideração de várias pessoas, fui procurado por vereadores aqui, exatamente igual a Vossa Excelência, por vários motivos, para tratar de problemas pessoais, de problemas profissionais, de problemas financeiros e outros mais. Acontece com Vossa Excelência, aconteceu com o vereador Lequim, com o vereador Tonzinho e com todos a todo momento. Né? Então é importante as pessoas saberem que aqui a gente cria conexão, a gente cria amizades, né? E essas amizades ultrapassam o plenário, é natural. Né? Agora, interferências externas, elas existem sim, e qualquer um aqui dentro sabe disso, qualquer um sabe muito bem disso. Agora, se isso é preponderante ou determinante, é outra história. A minha opinião é só minha e eu não sou influenciável. Se alguém aqui eu sinto muito. Obrigado. Tonzinho. Marcinho, vou concordar 100% com o que você falou, mas 100%. Toda eleição da mesa tem a participação do executivo, sim, mas tem a medida, cada um na sua medida, e o lado de cá, que somos nós vereadores, também tem a medida. Até onde vai aceitar a interferência, a exigência, a proposta, a oferta, enfim, o que seja. Então você tem razão, eu concordo 100%. A minha foi assim, toda tem participação, mas vai na medida, na consciência de cada um de lá e cada um de cá. Senhor presidente, eu gostaria só de finalizar. Ok. Em relação a toda essa questão, graças a Deus, em 2005, eu participei de uma votação muito conturbada e a partir daquele momento eu tive o equilíbrio de lidar com essas situações. Então ninguém me influenciou, nem o legislativo, nem o executivo. Simplesmente eu votei de acordo com a minha consciência e, né, como eu já disse anteriormente, eu me sinto leve, com muita tranquilidade nesse momento, diante das minhas atitudes. Muito obrigado. A comissão já reuniu? Comissão já reuniu, Tacílio? Vou suspender a reunião por 5 minutos para a comissão reunir e a gente declarar.
Presidente relator. Presidente relator. Só constituindo a comissão, definindo quem é presidente e relator. A comissão, por favor. Tom Miranda. Falar pela comissão, por favor, quem foi ali? Não, senhor presidente, nós definimos ali, a vereadora Otacília vai ser a presidente, o vereador Silvano, relator,
até mesmo para ficar assim de forma, dentro do possível, pluripartidário, questão base e oposição, vamos dizer assim, né? Embora o regimento não fale nada sobre isso, mas nós definimos, eu fico bem colocado como membro perante os dois, Silvano, relator, e Otacílio, presidente. Ok. Alguma consideração, Otacílio? Não? Silvano? Alguma consideração? Então, declaro encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos.